Muito bem, vamos ler. Há aí uma lista, pode ser um bocadinho fastidiosa, mas de qualquer modo vale a pena ler para termos o contexto e para ser mais rápido, eu farei a leitura do capítulo inteiro. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: Estes são os animais que podereis comer dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo o que tem unha fendida, de sorte que se divida ou divide em duas, o que rumina, esse podereis comer. Os seguintes, contudo, não comereis dentre os que ruminam e dentre os que têm a unha fendida. O camelo, porque rumina, mas não tem a unha fendida, este vos será imundo. O carogrilo, porque rumina, mas não tem a unha fendida, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem a unha fendida, esta vos será imunda. E o porco, porque tem a unha fendida, de sorte que se divide em duas, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no cadáver deles. Estes vos serão imundos. Estes são os que podereis comer de todos os que há nas águas. Todo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, esses podereis comer. Mas todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo o réptil das águas e todos os animais que vivem nas águas, estes vos serão abomináveis. Tê-los-eis em abominação, da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Tudo o que não tem barbatanas nem escamas nas águas será para vós abominável. Dentre as aves, a estas abominareis. Não se comerão, serão abomináveis a águia, o quebrantoço, o chufrango, o açores, o falcão, segundo a sua espécie, todo o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, o mocho, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o bufo, o corvo marinho, a coruja, o porfirão, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a popa e o morcego. Todos os insetos alados que andam sobre 4 pés serão para vós uma abominação. Contudo, estes há que podereis comer de todos os insetos alados que andam sobre 4 pés, os que têm pernas sobre os seus pés para saltar com elas sobre a terra. Isto é, deles podereis comer os seguintes: o gafanhoto, segundo a sua espécie, o solhan, segundo a sua espécie, o argol, segundo a sua espécie, e o agape, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos alados que têm 4 pés serão para vós uma abominação. Também por eles vos tornareis imundos. Qualquer que tocar no seu cadáver será imundo até à tarde. E quem levar qualquer parte do seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até à tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas cuja fenda não as divide em duas e que não rumina, será para vós imundo. Qualquer que tocar neles será imundo. Todos os plantígrados dentre os quadrúpedes, esses vos serão imundos. Qualquer que tocar no seu cadáver será imundo até à tarde. E o que levar o seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até à tarde, e eles serão para vós imundos. Estes também vos serão por imundos entre os animais que se arrastam sobre a terra: a doninha, o rato, o crocodilo da terra, segundo a sua espécie, o musaranho, o crocodilo da água, a lagartixa, o lagarto e a toupeira. Estes vos serão imundos dentre todos os animais rasteiros. Qualquer que os tocar, depois de mortos, será imundo até à tarde. E tudo aquilo sobre o que cair o cadáver de qualquer deles será imundo. Seja vaso de madeira, ou de vestidura, ou pele, ou saco, seja qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido na água e será imundo até à tarde. Então será limpo. E quanto a todo o vaso de barro, dentro do qual cair algum deles, tudo o que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo o alimento depositado nele que se pode comer, sobre o qual vier água, será imundo. E toda a bebida que se pode beber, sendo depositada em qualquer destes vasos, será imunda.
E tudo aquilo sobre o que cair alguma parte do cadáver deles será imundo, seja forno, seja fogão, seja quebrado, imundos são, portanto para vós serão imundos. Contudo, uma fonte ou cisterna em que há depósito de água será limpa, mas quem tocar no cadáver será imundo. E se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente que se houver de semear, esta será limpa. Mas se for deitada água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, então ela será para vós imunda. E se morrer algum dos animais de que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até à tarde. E quem comer do cadáver dele lavará as suas vestes, e será imundo até à tarde. Igualmente, quem levar o cadáver dele lavará as suas vestes e será imundo até à tarde. Também todo o animal rasteiro que se move sobre a terra será imundo. Será abominação, não se comerá. Tudo o que anda sobre o ventre, tudo o que anda sobre 4 pés e tudo o que tem muitos pés, enfim, todos os animais rasteiros que se movem sobre a terra, desses não comereis, porquanto são abomináveis. Não vos tornareis abomináveis por nenhum animal rasteiro, nem neles vos contaminareis, para não vos tornardes imundos por eles. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum animal rasteiro que se move sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Esta é a lei sobre os animais e as aves e sobre toda a criatura vivente que se move nas águas e toda a criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer separação entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Explicitação bem clara, não é? Do que se pode e do que não pode. Mas, meus irmãos, é interessante quando nós, e deixem a vossa mão aí, quando nós vimos para o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, e temos no capítulo 1 a ordem que é dada a Adão e Eva depois da sua criação e da criação de todos os animais, e no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 28, então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhe mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente, ser-vos-ão por mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todo o ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia 6º. Há uma diferença entre Gênesis capítulo 1 e Levítico capítulo 11, para já. Não é? E essa grande diferença é o quê? É o pecado. O pecado entrou. O pecado entrou e contaminou. Porque tudo aquilo que Deus criou, toda esta lista de animais, foi criada pura e criada para o homem. Mas o pecado veio e estragou. Então Deus, que é soberano e que é o Senhor da criação, Ele determinou ao seu povo, naquela altura, que podia comer de uns e não comer de outros. E a palavra que é usada recorrentemente, digamos, neste capítulo, é a palavra abominação. E abominação, no contexto bíblico, tem um significado de ser alguma coisa vergonhosa, alguma coisa que Deus deita fora, que abomina, que não pode de modo nenhum aceitar. Portanto, há aqui um conjunto de animais, digamos, entre as várias espécies, que o homem podia comer e aqueles que não podia comer. E nós perguntamos então, porquê? Não é? Porquê? Há uma palavra que
que é interessante, que aparece também várias vezes, que é a palavra imundo aqui. Imundo. Numa outra tradução, e alguns irmãos talvez tenham a palavra impuro, animais puros e impuros. Então, que palavra é esta que na nossa tradução, na nossa língua, vem como impuro ou imundo? E eu procurei fazer uma pesquisa sobre isso, porque naturalmente que é alguma coisa que importa nós percebermos o que é que está em causa, não é? A palavra impuro no hebraico tem um significado que às vezes não é muito claro. Por isso tem havido várias opiniões sobre esta ideia de impuro ou imundo. Impuro, à partida, parece ser o oposto de puro. E, por conseguinte, também o oposto de santo. Mas puro parece ser mais o oposto de comum. Portanto, há aqui uma ideia de pureza, de alguma coisa que é bom, em oposição a uma coisa que é santo, que é puro. E, portanto, é de facto isto que está aqui. Não é? Mas na Escritura nós encontramos aqui 4 palavras, digamos, que parecem estar numa escala de aceitação, que é impuro, comum, e os irmãos já vão ver porque é que eu estou a tocar nesta palavra comum, puro e santo. Parece haver aqui uma linha, não é? Do que Deus rejeita, daquilo que Deus aceita. O impuro é, portanto, alguma coisa que era mesmo para rejeitar. O comum, que havia ali uma tolerância. Depois, o puro e o santo. Os irmãos podem perguntar e questionam, mas puro e santo não é a mesma coisa? Não, necessariamente. Puro é alguma coisa que é perfeita, que não tem mancha, não tem nada, mas que pode não ser ainda santo. Porquê? Porque aquilo que é santo é consagrado, é colocado diante do altar de Deus. É alguma coisa que, sendo puro ou estando num processo de purificação, é completamente dedicado e entregue ao Senhor. As coisas santas do altar, as coisas sagradas, consagradas, eram tomadas de coisas comuns, necessariamente puras ou limpas, mas que eram então separadas e consagradas. Vou dar aqui um exemplo com parênteses, que é a questão da Páscoa, por exemplo. Jesus deu a indicação aos judeus para, naquele dia, separarem o quê? Um animal, um cordeiro, um cabrito, de 1 ano, portanto, tenra idade, sem qualquer mancha, sem qualquer defeito. Mas se não tivesse sido para a festa da Páscoa, eles poderiam comer porque era um animal considerado puro. Puro porquê? Não tinha defeito, não tinha mancha. Mas ao ser consagrado para aquele fim, ele tornou-se santo. Os irmãos estão a ver aqui a diferença de puro ou de perfeito para santo. Não é? No verso 44, aqui deste capítulo 1, há uma indicação clara de que esta separação, capítulo 11, de Levítico, desculpem, eu disse capítulo 1, mas é capítulo 11. Portanto, Levítico, capítulo 11, versículos 44 e 45. Eu não vou gastar mais tempo, porque tenho uma série de outros versículos, com esta lista de animais. Quer dizer, ela é lida, está aí, o que importa agora é, Deus considerou que estes eram impuros ou imundos, e os outros eram puros ou poderiam comer-se, ou seriam comuns que se poderiam comer. Não é? Algumas traduções têm com certeza impuro em vez de imundo, não tem? Por exemplo, imundos. Pronto, imundo ou impuro aqui é uma palavra que em português pode ser usada para a mesma ideia. Portanto, eram
animais que eram rejeitados pelo Senhor para o seu povo e, portanto, não podiam comer. E os versos 44 e 45 têm assim: porque. E esse porque significa o quê? Quer dizer, podeis comer e não podeis comer. Porquê? 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 Está aí. Ou seja, se nós queremos uma razão para isto é puro, isto é impuro, está aqui. Porquê? Porque eu sou o Senhor vosso Deus. E, meus irmãos, com isto poderíamos não ter mais nada. Bastava isto dizendo que eu sou o Senhor vosso Deus, então sou eu que determino as regras. Exatamente. Não há questionamento. Ou seja, não vamos adiantar aqui com razoabilidade, se é razoável, se é higiênico, se não é. Hã? Não há ses. O Senhor determinou. É isto porque eu sou o Senhor. E vejam a questão, como ele começa logo. Eu sou o Senhor, quer dizer que eu sou soberano. É o Senhor que faz as regras, não é? Nós não temos que discutir. Podemos dizer, mas Senhor, eu gosto tanto de raposa, ou gosto tanto de lebre. Isto, o caso de um judeu, não é? Irmão Romualdo. Sim. Sim. É, é, é. E vejam que eu fui buscar Gênesis para vermos que na altura o Senhor disse, podeis comer de tudo, exceto daquela árvore, não é? Podeis comer de tudo. Porquê? Porque tudo aquilo que o Senhor havia criado era puro, era perfeito, não é? Mas era muito bom. Mas depois o pecado veio, estragou as coisas e então Deus faz aqui uma separação. Então, sim, sim. Ora bem, também servem os animais para se comerem uns aos outros, para manter a cadeia alimentar, não é? Sim. Agora, quando Deus criou, criou todos puros. Mas também o Senhor disse, olha, estes serão domésticos, serão para ti, não é? E os outros serão, digamos, animais selvagens. E que se comem uns aos outros, e estão aí, não é? E, portanto, só que depois foi havendo, digamos, algumas alterações. Mas está claro que é o Senhor que diz, porque eu sou o Senhor. Sim, irmão Júlio. Então vamos tentar perceber o que é que a Bíblia diz, deixando... É como? É pecado a abominação. Para o povo judeu, respondendo direto, para o povo judeu, comer estes que eram abominação era pecado. Abominação significa isso. Já vamos ver até que ponto, para nós cristãos, isso é aplicável assim ou não. Mas isso lá chegaremos. E eu sei que os irmãos têm perguntas, a semana passada houve, levou-me a isto, mas eu ainda estou na primeira de 4 páginas de coisas que eu coligi. Então, vamos procurar chegar lá. Não é? Vamos ainda ao versículo 44. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. E é interessante que nós encontramos esta mesma frase no Novo Testamento, particularmente numa das cartas do apóstolo Pedro, não é? Sede santos, porque eu sou santo, não é? E não vos contaminareis com nenhum animal rasteiro que se move sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Então, meus irmãos, há aqui uma outra conclusão que eu tiro deste versículo.
A primeira já tiramos. Eu sou o Senhor, não é? Disse Deus. Portanto, Deus é soberano. Deus faz as regras. Independentemente de nós considerarmos que aquele animal até seria bom para comer e o outro que Deus até diz que é, eu não gosto. Certo? Portanto, isto não tem a ver com gostos. Tem a ver com uma determinação que Deus colocou. E Deus fez a separação destes animais. Não diz aqui o motivo se é porque era um bichinho querido que era de estimação para Deus ou para algum dos anjinhos, ou não. Portanto, vamos deixar isso de parte, não é? O que diz é, eu sou o Senhor, ponto final. Deus é soberano, determinou. E não há, como diz o irmão António Soares, não há aqui ses. Eu não vou discutir, porque Deus determinou que é assim, ponto final. Segunda conclusão que nós tiramos aqui. O comer de uns animais e não comer de outros seria uma prova de obediência. E que Deus colocou como sendo também uma condição necessária para a santificação. Podeis comer destes, eu sou santo. E estes animais, é como que Deus a dizer que estes animais, que não são imundos, são declarados bons para comer e que são, não é que sejam santos, naquele sentido o animal não é santo, mas pode ser um animal sagrado. E isto leva, meus irmãos, a pensar outra coisa também, que havia naqueles dias que nós vemos nos dias de hoje. Nós vamos, por exemplo, para a Índia. Ainda há umas semanas atrás eu falei nisso aqui. A Índia tem milhões de animais sagrados. A vaca, por exemplo, é um animal sagrado na Índia. Ai de quem lhe tocares. O trânsito pode parar se a vaca estiver a passar. As pessoas podem estar a morrer de fome, mas não tocam na vaca para comer. Porque para eles é um animal sagrado. Eu pergunto, os irmãos encontraram isso na Escritura? Na Bíblia aqui está que a vaca não se pode comer, que é animal imundo? Não. Mas para os hindus de hoje e de há uns bons séculos, é animal sagrado. Eu não sei, meus irmãos, confesso que procurei informação sobre isso, mas não consegui encontrar. Mas admito que no tempo de Moisés, no tempo em que Deus deu essas indicações, que os outros povos à volta tivessem alguns destes animais considerados imundos como sendo animais sagrados, que eram usados em práticas de culto e considerados animais santos, sagrados, lá está, santificados, nessas outras religiões pagãs. E que por isso mesmo talvez Deus esteja a querer separar para fazer a diferença entre o seu povo e os outros povos à volta. De vez em quando eu toco aqui, não é? Vamos lá ver se consigo puxar um bocadinho mais para cima. Assim. Muito bem, obrigado. Então, estes animais considerados puros ou aceitáveis na alimentação, eram de facto alguns que o Senhor quis deixar claro. Não sabemos exatamente o motivo, mas uma possibilidade muito válida é essa, não é? Num certo aspecto, vemos também a questão de obediência aqui. O povo iria poder comer daqueles animais, ao invés de comer outros, porque Deus tinha determinado assim e era uma prova de obediência, não é? Prova de obediência. Sim, meu irmão. A minha tradução tem santificai-vos. A minha tradução tem santificai-vos. E podemos dizer que neste contexto aqui são sinónimos. Como é que eu entendo santificação? Consagrando-me, não é? Há uma coisa que é consagrado. Entretanto, já que fizemos esta paragenzinha, só dar as boas-vindas ao pastor Max, à irmã Delimar e à Lígia, não é? Lígia, lembro o nome dela. Bem-vindos. Vamos agora ao Novo Testamento. E o Novo Testamento é interessante porque, no fim de contas, nós vivemos mais do Novo Testamento, não é? O que é que o Novo Testamento diz acerca dos animais que se podem comer e não comer? Atos capítulo 10.
E vamos ver como é que Pedro entendeu, naquela altura, esta questão dos animais comuns, dos animais imundos, impuros, etc. Portanto, Pedro estava, eu não quero dizer usar a palavra formatado, mas Pedro estava, digamos, formado, por assim dizer, neste pensamento judaico, não é? Tinha sido de geração para geração e Pedro procurava cumprir exatamente isso. Chegamos ao capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. E Pedro tem uma visão da parte do Senhor, no versículo 9. Atos, capítulo 10, versículo 9. Eu vou ler, não todos os versículos, mas aquilo que considero principais aqui, por causa do tempo que temos. Atos, capítulo 10, verso 9. No dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar cerca da hora sexta. E tendo fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, e via o céu aberto e um objeto descendo como se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Os irmãos estão a ver aqui. Primeiro, para depois não me esquecer isso. Um lençol de 4 pontas. 4 pontas que apontam para quê? Os quatro cantos. Portanto, esta seria como que uma mensagem que poderia ter um alcance para todo o mundo, não é? E o que é que tinha nesse lençol? Animais. Havia de todos. Os irmãos estão a notar isso aí? Havia de todos os quadrúpedes e répteis e aves. E eu direi, se havia de todos, havia inclusive aqueles que tinham sido considerados imundos ou impuros, certo? É a conclusão que nós podemos tirar. Verso 13. E uma voz lhe dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. E agora o verso 14, meus irmãos, é pungente aqui. Mostra exatamente a cultura e a fidelidade de Pedro àquilo que ele tinha recebido, não é? Verso 14. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, senhores, porque eu nunca comi alguma coisa comum ou imunda. Eu nunca comi. E, portanto, quando Pedro tem a visão, vê todos os animais e diz, o que é que ele identifica? Alguns que estão lá são imundos. Não, eu não vou comer. Eu não vou comer. Pela segunda vez lhe falou a voz, não chames tu comum ao que Deus purificou. Se não estão a ver aqui esta mudança de paradigma? Ou seja, no Antigo Testamento havia ali animais que eram considerados e foram considerados pelo Senhor, que é o Senhor, e como nós falámos há pouco, é soberano, é Ele que define as leis. O Senhor considerou que alguns animais eram imundos. Agora o Senhor está a dizer a Pedro que não chames tu imundo àquilo que o Senhor purificou. Portanto, Deus pode ter, nesta altura, não é? Conclusão que podemos chegar, pode ter considerado então alguns dos animais que outrora eram imundos, sendo agora purificados. Mas, meus irmãos, notem que nós estamos aqui numa transição de judaísmo puro para cristianismo. O que me leva a considerar, e deixo esta questão aqui para nós irmos refletindo sobre ela, que as normas para os judeus eram aquelas, mas para os gentios dos 4 cantos da terra, as normas estariam a ser outras, estariam a ser mudadas. E isto tem a ver com a questão espiritual, que é mais profunda do que os animais em si. Então, não chames tu comum ao que Deus purificou. Verso 16. Sucedeu isto por 3 vezes. E a ideia de 3 vezes é a repetição. E a repetição é uma das leis do ensino. Não aprendes à primeira, eu explico outra vez. Não aprendes à segunda, eu explico outra vez. Até entrar. Porque para Pedro não estava a entrar. E não estava a entrar porquê? Foram anos e anos de... Não é? Estão a ver? Portanto, aquilo que Deus está a querer é, Pedro, desliga essa cassete e agora mete outra. E, meus irmãos, notem, Pedro com isto vai chegar com o Evangelho a quem?
aos não-judeus, aos gentios. O que significa que aquilo que se aplicava aos judeus deixará de se aplicar aos gentios. Os irmãos estão a seguir? Estamos certos nesta conclusão? Mas vamos continuar. Também para os judeus, mas para já a aplicação direta, no caso de Cornélio, é para os judeus, para os gentios. Uhum. Aham. Sim. Aqui a ordem foi come, mata e come. Mata e come. É. Se não, nunca estivesse, sabe, mas se houvesse alguma coisa que prejudicasse a vida do tempo, Tinha. não ia pôr. E reparem, quando nós lemos há pouco o versículo 44 do capítulo 11 de Levítico, estava lá, porque eu, o Senhor, digo assim. Portanto, quando a lei ou quando a palavra vem do Senhor, ela é mandamento, é para cumprir. Quando é a opinião dos homens, irmão Júlio, as opiniões cada um fica com elas. Mas o que conta para nós é o quê? É aquilo que o Senhor diz, não é? Então, verso 17. Enquanto Pedro refletia, perplexo sobre o que seria a visão que tivera, eis que uns homens, enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. E nós vamos dar um saltinho agora para o verso 24, que é quando estes homens, no dia seguinte, levam então Pedro até à casa de Cornélio. E estamos no verso 24. No outro dia, entrou em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo reunido os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro ia entrar, veio-lhe Cornélio ao encontro e prostrou-se a seus pés e o adorou. Mas Pedro o ergueu, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. E este é um aspecto interessante. A ideia de adorar apóstolos, de adorar santos, de se ajoelhar diante deles. Pedro rejeitou isso, João rejeitou também em outras ocasiões. Não é? Verso 27. E conversando com ele, entrou e achou muitos reunidos. E o verso 28 diz, e disse-lhes, bem sabeis, vejam aqui, bem sabeis, que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. E não é lícito porquê? Digamos, neste contexto, Deus tinha dito assim, e este ajuntar-se aqui não é estar a cruzar ou a passar ao lado de algum gentil. É a ideia de se contaminar com as suas práticas. Não é? Portanto, o juntar-se tem a ver com isso. Não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem deve chamar comum ou imundo. Portanto, os irmãos estão a ver a transferência que é feita aqui. Era dos animais comuns que agora Deus purificou, e Pedro entende a mensagem, aquilo finalmente entrou, entende a mensagem que os homens também não são imundos pelo facto de serem estrangeiros. Querendo com isto dizer, e Pedro entendeu isso, que a mensagem que os judeus consideravam tem que ficar circunscrita aos judeus, porque só eles é que são perfeitos, só eles é que são puros. Os gentios não são. A mensagem era exclusiva para os judeus no pensamento de muitos judeus. Não naquilo que tinha sido a orientação de Deus, porque Deus sempre quis que o seu povo fosse, e foi um povo escolhido para ser quê? Para ser luz para as outras nações, para levar a mensagem de Deus às outras nações. E o povo fechou-se ali. Mas Deus está a dizer agora, e Pedro entendeu que os outros povos, os gentios, não são desprezáveis diante de Deus. Devem ser alcançados com o Evangelho. Não é? Não deve chamar comum ou imundo aos outros homens. Não é? Então, o judeu que não se misturava passou, digamos, Pedro aqui a ter a oportunidade de se juntar e de se preparar. Meus irmãos, isto foi dando alguma celeuma até que chegamos ao capítulo 15 de Atos, que é o capítulo da primeira Assembleia da era cristã em Jerusalém.
E o Evangelho, entretanto, os irmãos vejam, entre o capítulo 10 e o capítulo 15, o que é que nós temos? Viagem missionária do apóstolo Paulo. Pedro também vai e dá testemunho. Então começa a haver conversões. E conversões de quem? De judeus ao cristianismo, mas também de muitos gentios. E lá vinham os judeus a correr, procurando impor aos cristãos, não judeus, portanto aos gentios, as regras do judaísmo. E isto estava a provocar-se um alvoroço e uma celeuma muito grande. Porquê é que nós, gentios, temos que seguir as regras dos judeus? Mas havia judeus que se iam infiltrando, então na Igreja da Galácia isto foi tremendo, não é? Ao ponto de alguns até já estarem a querer voltar para a vida anterior. Então, isto levou a uma situação de que é preciso, digamos, a liderança da Igreja cristã, os apóstolos e outros, reunirem-se em Jerusalém e considerarem, avaliarem todas as situações, tomarem a decisão. E isso aconteceu. E nós chegamos ao capítulo 15. Capítulo 15. E reparem, começo logo no verso 1, embora seja mais tarde, mas isto é só aqui um princípio. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Portanto, judeus a quererem impor aos gentios a circuncisão como condição para a salvação. Qual é, meus irmãos? Isto era obrigatório para os judeus, a circuncisão. Eu pergunto, para nós é obrigatório? Mas para os judeus era uma prova de obediência. Para nós é uma prova de obediência? Não, há mudança aqui. Mas os judeus estavam a querer impor isso como condição para ser salvo. E o que é que a palavra de Deus diz? Em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. E a circuncisão era considerada uma obra nesse sentido. Não é? Então, houve de facto uma grande questão à volta da circuncisão e das carnes sacrificadas aos ídolos, tudo isso. E nós vamos saltar para o verso 28 e 29, que é a conclusão. A conclusão, a decisão deste concílio, não é? Verso 28 diz assim: porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da prostituição, e destas coisas fareis bem de vos guardar. Bem vos vá. Então, a questão de circuncisão não foi subscrita aqui na Assembleia, não foi imposta, não é necessário a circuncisão para os gentios, mas o que é que era necessário? Abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos. E, meus irmãos, aqui nesta questão das coisas sacrificadas aos ídolos, para além do sangue, da carne sufocada, da prostituição é evidente que não temos dúvidas. Isto é tanto para os judeus como para os não-judeus. Mas a questão das coisas sacrificadas aos ídolos era importante porquê? Porque naquela altura em que o cristianismo se está a espalhar, havia comunidades que pegavam em alguns animais e os sacrificavam aos ídolos como objeto da sua adoração, da sua religião, da sua idolatria. E esses animais sacrificados nem sempre eram queimados, mas depois as carnes eram vendidas e alguns iam comprar essas carnes. Os irmãos, então, uma carne sacrificada aos ídolos ia provocar úlceras, ia provocar cancro, ia provocar dores de estômago. Era isso? Esse era o motivo? Não. E, meus irmãos, é o apóstolo Paulo que depois nos vai ajudar a entender isso. Capítulo, 1 Coríntios.
1 Coríntios capítulo 8. E o meu tempo, isto é... 1 Coríntios capítulo 8, mas pelo menos este assunto nós tratamos hoje. 1 Coríntios capítulo 8, o capítulo inteiro, porque Paulo faz aqui uma descrição. Esta questão das carnes sacrificadas aos ídolos estava sempre a surgir e Paulo tem a preocupação de deixar isso claro com a igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 8. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, estão a ver como ele começa aqui? Ele vai dirigir-se a este tema. Sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E, portanto, Paulo está aqui a falar uma coisa importante. É o conhecimento, a informação e é o amor. Os irmãos estão a ver o balanço aqui? Ou seja, às vezes nós pagueamos e estribamos em alguma informação sem considerar a questão do amor. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Quanto, pois, e Paulo agora tira certo, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. Nada é no mundo o ídolo? Não. Quem é que fez o ídolo? O homem. Quem é que pode destruir o ídolo? O homem. E pode queimá-lo. Nada é, porquê? Porque não existe. Digamos, não é uma entidade real, é uma entidade imaginária. Meus irmãos, a Senhora de Fátima é uma entidade imaginária. O santo daqui e da acolá, aqueles bonequinhos que estão lá, são imaginários, foram feitos pelas mãos dos homens. Mas alguns prostram-se diante deles, não é? O ídolo não é coisa nenhuma. Meus irmãos, não há mais nenhum Deus, a não ser o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não há outro. Portanto, tudo aquilo que o homem coloca e que tem inventado e que é objeto da sua adoração é nada, não vale nada. E se não vale nada, meus irmãos, não vamos dar valor àquilo que não vale nada, certo? É isto que Paulo está a querer dizer. A questão de Fátima e dos outros anjos é minha, tá bom? Irmão Júlio, não posso, tenho que chegar ao fim, por favor. Próxima semana nós vamos continuar com isto. Tá bom. Então, verso 6. Verso 5, aliás. Pois, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por Ele nós também. Ponto final, não há mais nenhum Deus, tudo o resto é invenção e não vale mais nada. As pessoas dão valor àquilo que não têm. Verso 7. Entretanto, nem em todos há esse conhecimento. Pois alguns há que, acostumados até agora com o ídolo, estão a ver? Acostumados até agora com o ídolo, comem como de coisas sacrificadas a um ídolo e a sua consciência, sendo fraca, contamina-se. É a mesma ideia de contaminação da contaminação comendo as carnes, digamos, lá daqueles animais, no Antigo Testamento. Verso 8. Não é, porém, a comida que nos há de recomendar a Deus. Pois não somos piores. Vejam, meus irmãos, isto está aqui. Isto é norma. Não somos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Ou seja, eu comer uma carne, Paulo está a colocar isto, eu entendo desta maneira, comer uma carne sacrificada a ídolo não me vai fazer diferença nenhuma. Em termos físicos, não faz. Em termos espirituais, faz. Depende. Depende do valor que eu estou a dar ao ídolo. Se o ídolo não é nada, então aquela carne não faz diferença nenhuma. Mas, contudo, há, digamos, a questão... Estão a ver? Isto fica a trabalhar aqui. E ficando a trabalhar aqui, já vai fazer mal. E já vai perturbar. Não é? Então temos que fazer alguma coisa com isso. Verso 9. Mas vede que essa liberdade vossa não venha a ser motivo de tropeço para outros, ou para os fracos, aliás. Porque se alguém te vir a ti, que tens ciência, isto é, tens o conhecimento de Deus, que Deus é um só, não há outros deuses,
inclinada à mesa em templo de ídolos, não será induzido, sendo a sua consciência fraca, a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Isto é, não vai atrás também? E não vai, ele que não tem o mesmo conhecimento de Deus e, portanto, para ele, digamos, esta separação não é feita, não é? Vai ser afetado. Então não vamos ser pedra de tropeço para os outros. Verso 11, pela tua ciência, pois, perece aquele que é fraco, o teu irmão por quem Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência quando fraca, pecais contra Cristo, pelo que, se a comida fizer tropeçar, e vejam, meus irmãos, aquilo que é a postura do apóstolo Paulo. Esta é a posição dele. Se a comida fizer tropeçar o meu irmão, nunca mais comerei carne. Porquê? Porque eu não quero que, com a minha atitude, outros sigam e tropecem. Que não têm a mesma solidez, o mesmo entendimento e acabam por ficar confusos e, ficando confusos, tropeçam. Não é? Para não servir de tropeço, meu irmão. Eu só queria, meus irmãos, terminar com o versículo mesmo. Eu sei que já passou da hora, hoje o cafezinho vai ser curto. Mateus capítulo 11, são as palavras de Jesus. Mateus capítulo 11. Aliás, desculpem, capítulo 15, versículo 11. Mateus capítulo 15, versículo 11. São as palavras de Jesus. Próximo domingo nós voltaremos a este assunto, porque eu só estou a metade. Ainda vamos falar da questão do sangue e de algumas outras coisas. Então, Mateus capítulo 15, verso 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que o contamina. Então, meus irmãos, não é aquilo que eu como que me vai fazer mal ao estômago. A menos que esteja estragado ou a menos que eu seja alérgico ou guloso. Pois é, pois é. Então vamos ter direito a um cafezinho sem guloseimas, tá bom?